E acho que estamos ao vivo. Vamos lá, vamos ver se estamos ao vivo aqui, porque, né, sabe como é que é. A gente tem que conferir tudo para ver se a tecnologia está acompanhando as nossas loucuras, né? Não estou vendo ainda se estamos ao vivo, deixa eu ver. Eita, nós. Estamos lá. Alguém comenta alguma coisa? Se estou ao vivo, estamos ao vivo. Ah, finalmente. Nossa, que dificuldade daqui, meu ver. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live da semana, né? Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre a perspectiva dos pais da igreja cristã sobre as mulheres. E hoje vai ter babado, vai ter muito babado, porque coisa boa não vem desses caras. Então, vamos conversar sobre isso hoje. E a Cláudia Quebleres, que ontem foi contemplada no sorteio de abril, né? Agora já está aqui a posta. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Quero agradecer todo o carinho, né, que eu estou recebendo. E quero deixar registrado algo especial, que no mês de entre março e abril, eu não sei se a pessoa quer ser identificada, eu não vou falar quem é, mas não sei se vocês perceberam que houve uma mudança aqui no meu cenário, aqui no fundo, e eu quero agradecer que teve uma aluna que, por causa do alagamento aqui dentro, e porque o meu guarda-roupa apodreceu todo por baixo, né? Teve uma aluna que comprou um guarda-roupa e me deu de presente. É o meu primeiro guarda-roupa novo na vida. Então, eu quero registrar aqui a minha gratidão imensa, porque tem um guarda-roupa novo aqui nos fundos. E quero, assim, deixar registrado o quanto isso fez e está fazendo diferença na minha vida. Né? A primeira vez que eu tenho um guarda-roupa novo. E é um presente de uma aluna e também membro do canal, né? E apoiadora também. Então, eu agradeço de coração e também todo o carinho e toda a força que vocês me deram e continuam me dando, mesmo com tantas dificuldades, né? Que eu sei que não é fácil para as pessoas, por causa do alagamento aqui, por tudo, né? E realmente toda a ajuda que vocês deram e continuam dando tem sido incrível. Então, quero registrar aqui o meu agradecimento de coração por esse presente que está aqui no fundo, que é um guarda-roupa inteiro que eu ganhei de presente de uma pessoa incrível. Então, muito obrigada mesmo. Você viu, Cláudia? Percebeu a mudança dos cenários aqui atrás, né? Então, é por causa disso, né? Maria Helena, boa noite, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. E nós vamos falar sobre a perspectiva dos pais da igreja cristã, sobre as mulheres, vamos falar sobre misoginia, os fundamentos dos cristianismos, de que formas são solidificados até hoje, sobre que bases e que tipos de falsas lutas são realizadas hoje, utilizando textos bíblicos para rebater esses séculos de fundamento cristão sobre a misoginia em todas as sociedades monoteístas. Então, quero apenas dar as boas-vindas, né? Agradecer ao Fábio Rodrigues, que se tornou o novo membro do canal no dia de hoje, e é um novo membro de ontem para hoje, né? Então, seja muito bem-vindo, Fábio Rodrigues. Os pacotes de todos os ganhadores do sorteio, daqueles que me forneceram os endereços, já estão prontos para a semana que vem, dia 7, eu já poder postar. Lembrando que ainda tem 2 ganhadores, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem 2 ganhadores. Assistam a live de sorteio de abril, que ficou gravada aqui no canal,
porque tem 2 ganhadores que eu não tenho o endereço de correspondência dos Correios para enviar o prêmio. Eu enviei hoje e-mail para todos os ganhadores e estou aguardando o endereço desses 2 ganhadores que eu não tenho endereço. Então, lembrando que os vencedores têm até o próximo sorteio, 26 de maio, para enviar seu endereço. Caso não enviem, aí o prêmio vai ser ressorteado. Tá bem? Muito bem, então vamos para a nossa live de hoje. Deixa eu compartilhar os slides. Um aviso importante. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Maria Helena? Um aviso importante lembrando que os membros do canal têm acesso aos slides das aulas que estamos ministrando aqui no canal, lecionando, e aos materiais. Então, os slides de hoje já estão na pasta do Drive dos membros do canal, portanto, é importante que você confira lá. E tem um extra lá que eu pus hoje na pasta dos membros, que é os documentos, alguns dos documentos de onde eu tirei as informações que eu vou trazer para vocês hoje, estão numa pasta no Drive para vocês, lá na pasta dos membros, tá bem? Então, tem referências bibliográficas que eu vou utilizar hoje, documentos históricos que estão lá na pasta do Drive para vocês, numa pasta dentro da pasta, tá bem? Não esqueçam. Olá, Leonardo, seja muito bem-vindo. E, estou aguardando o seu endereço dos Correios, Leonardo, para você receber seu pacote de membro. Já te mandei um e-mail de boas-vindas e lá eu pedi isso. Não esquece de me mandar seu endereço dos Correios para eu poder enviar o seu pacote de membro do canal. Tá bem, querido? Um beijo, Leonardo. Moacir, seja bem-vindo. Boa noite. Pois é, né? Como explicar essa misoginia? E hoje a gente vai ver a fundo algumas coisas e vai ver a fundo, inclusive, o problema dos progressistas em combater a misoginia da história da igreja. E tem muito problema aí. O povo gosta de usar mentira para combater mentira. O povo gosta de continuar controlando a interpretação dos textos bíblicos através das suas ideologias, sejam fundamentalistas, sejam progressistas, e a gente vai ver isso hoje. Então, vamos começar. Eu vou projetar os slides, então, lembrando que os membros do canal têm direito a receber os slides, que eles já estão na pasta dos membros do canal. É só membros, não esqueçam de me enviar um e-mail para terem acesso a todos os benefícios. Então, vamos lá. Então, vamos falar da perspectiva dos pais da igreja cristã, que são os fundamentos, né, as figuras fundamentais para os cristianismos hoje, e qual o contexto disso e a perspectiva sobre a figura das mulheres. Então, hoje vai ser uma provocação, uma reflexão, vai ter mais citação direta do que outra coisa. Para quê? Para que a gente consiga refletir um pouco as perspectivas, consiga beber direto da fonte, né? Ver diretamente o que essas pessoas falaram e pensar a respeito nas implicações para a nossa sociedade contemporânea, tá bem? Então, nos círculos cristãos, sempre que os pais da igreja primitiva são mencionados, é de forma elogiosa, em referência às suas grandes contribuições para a teologia, para a doutrina, para a apologética e práticas cristãs. Por mais notáveis que suas contribuições possam parecer, no entanto, eles eram propensos a certos pontos extremamente problemáticos quando abordam textos bíblicos, especialmente textos que envolviam mulheres, como Gênesis 1-3, 1 Coríntios 7, 11 e 14, Gálatas 3, Efésios 5 e 1 Timóteo 2, bem como seus contextos socioculturais. Gente, fundamentalistas esbarram no texto
Progressistas esbarram no texto, ninguém está disposto a fazer uma exegese honesta. E nós vamos falar sobre isso também, tá? Nessa live, nós não trataremos especificamente desses textos bíblicos, eu vou mencionar no final da live e mostrar por que é que há uma problemática nessa exegese. A grande questão é que nós vamos apontar aqui nessa live as tradições interpretativas equivocadas e os posicionamentos misóginos de homens que são hoje tidos como fundamento da tradição, doutrina e comportamento cristão, na tentativa de compreender os contextos sociais e filosóficos dos quais eles faziam parte e a maneira como as suas suposições profundamente arraigadas e assumidas que existiam nesses contextos formaram suas crenças e sensibilidades em relação às mulheres. Crenças e sensibilidades estas que eles importaram para a leitura de determinados textos bíblicos. É importante, se você esquecer tudo que eu digo em todas as lives, lembre de uma coisa: contexto é tudo. Contexto é tudo. Aquilo não significa aquilo lá. Veja contexto. Contexto é tudo. Coisa tirada de contexto se perde, não se compreende, se desvia do que realmente era. Contexto é tudo, ok? É preciso contextualizar. Da onde eles tiraram essas ideias? Não saiu do nada, não surgiu. Claro que muitos parecem que tiraram do cu, mas não surgiu do nada, tem um contexto, ok? E esse contexto influencia os cristianismos até hoje. E a gente precisa levantar isso, ok? O objetivo é que se considere a herança dessas tradições, interpretações impregnadas de suposições sobre a inferioridade das mulheres, que acabaram por ser explicitamente articuladas, até mesmo nas teorias médicas. A teoria médica clássica, por médicos gregos antigos e escritos de filósofos gregos, vão ser entupidos dessas suposições sobre a inferioridade das mulheres, tá? Moldando o pensamento dominante no decorrer dos séculos. Então, é importante que a gente perceba que aquilo que a gente hoje vai reconhecer como ciência bebe em fontes muito específicas, tá bem? E a gente vai tratar disso especificamente hoje. Embora a maioria dos cristãos de hoje dizem rejeitar as ideias misóginas articuladas nesses trabalhos, muitos provavelmente não consideraram a maneira como elas continuam a assombrar as abordagens das passagens bíblicas que envolvem gênero. E, para começar, a gente tem que falar sobre o ambiente filosófico do mundo greco-romano. E aqui eu estou usando o termo greco-romano, bem geral mesmo, apesar de entender que a expressão greco-romano também é uma generalização inventada, tá? E eu recomendo que vocês assistam a live com Helena Vieira aqui no canal, sobre sexualidade e escritos paulinos, tá? Que a gente trata especificamente dessa questão. Dos conceitos que são contemporâneos, que são do século XX para frente, e que vão anacronicamente ser utilizados para esses contextos mais antigos. Então, depois dessa live, busca lá a nossa live com Helena Vieira sobre sexualidade e escritos paulinos e assiste, porque essas lives se complementam, ok? Então, antes de entrarmos nos escritos dos pais da igreja primitiva, vamos começar com uma introdução básica sobre as várias forças que moldaram o cenário cultural e filosófico do mundo greco-romano. Aqui temos uma pintura da Acrópole de Atenas, e nós precisamos lembrar que existe toda uma cultura, um contexto que vai determinar até hoje o pensamento e as teologias cristãs, sejam elas quais forem, ok?
teologia hoje, como ciência, não deixou de se fundamentar no helenismo, na cultura grega, não deixou de se fundamentar nos aspectos sócio-histórico-políticos greco-romanos, tá bem? Isso é muito importante a gente lembrar. Então, vamos começar mencionando Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. Um mapa do seu império, um ótimo auxílio visual. Numa década de conquistas incansáveis, ele criou um dos maiores impérios da história do mundo. E aqui nós temos um mapa básico sobre o Império de Alexandre o Grande, para nós percebermos a extensão desse império, todas as regiões que estavam submetidas ao controle de Alexandre o Grande e que precisaram se dobrar a ele, tá? E as suas vontades e as suas conquistas. O Império de Alexandre o Grande foi extremamente crucial para algumas questões nos textos bíblicos. E isso nós tratamos no curso World of Dragons, Daniel e Literatura Apocalíptica, que eu e Wellington Barbosa ministramos. Você pode adquirir através do meu Linktree, lá no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos aqui do canal. Acesse o Linktree que você vai ter tudo, tá bem? Então, o Império de Alexandre se estendia da Grécia e do Egito a oeste até o noroeste da Índia a leste. Embora tenha morrido jovem, aos 32 anos de idade, em 323 antes da Era Comum, após sua morte, a cultura grega passou a dominar o mundo mediterrâneo, grande parte da Ásia Ocidental e Central, e partes do então denominado subcontinente indiano. Sim, a Índia vai praticamente ser um continente dentro do continente, né? E vai ser controlada pelo Império de Alexandre. Ele influenciou todos os aspectos da vida: arquitetura, literatura, teatro, arte, música, matemática, ciência, medicina e filosofia. O Império Grego de Alexandre vai influenciar todos os aspectos da sociedade e, por isso, vai ser completamente impossível dissociar as teologias cristãs da cultura helenística. Tá? Esse período de influência é conhecido como período helenístico, que durou até a ascensão do Império Romano em 31 antes da Era Comum. Esse período viu o surgimento das filosofias do estoicismo, epicurismo e pirronismo, e o pensamento aristotélico continuou a exercer uma influência poderosa durante todo esse tempo, porque, embora Aristóteles tenha vivido de 384 a 322 antes da Era Comum, e tenha sido anterior ao período helenístico, ele foi um escritor prolífico que sintetizou o conhecimento de uma maneira sem precedentes em muitas disciplinas diferentes, incluindo física, biologia, ética, lógica, estética, poesia, retórica, linguística, teoria política, economia, metafísica, filosofia da mente e muito mais. Então, as ciências contemporâneas, elas vão, de alguma forma, tocar em Aristóteles, que começou a sua influência muito antes do helenismo propriamente dito. E a gente vai ver a correlação dos escritos de Platão, de Aristóteles, das obras, né, de Platão e Aristóteles, para o período helenístico, e como isso influenciou e desembocou nas teologias cristãs. Hipócrates, um médico grego clássico que viveu de 460 a 370 antes da Era Comum e é frequentemente chamado de pai da medicina, influenciou muito Aristóteles. Então, a gente está vendo uma corrente de influência aqui. Hipócrates influencia Aristóteles, Aristóteles influencia o helenismo desemboca nas teologias cristãs. Os praticantes da medicina na tradição hipocrática escreveram várias obras que foram compiladas
entre os séculos 6 e 4 antes da Era Comum, no que é conhecido como Corpus Hipocrático. O impacto dessas obras não pode ser exagerado. Relevantes para a nossa discussão aqui são as teorias sobre a natureza dos corpos masculino e feminino. E aqui eu vou tratar especificamente das designações feminino e masculino de acordo com a visão desses escritores. Hoje nós sabemos que feminino e masculino são performances, não são questões estáticas, não são biologias estáticas. É como se performa gênero entre tantos outros gêneros na nossa sociedade. A questão aqui é que eu vou tratar especificamente de masculino e feminino na visão desses homens aqui. E que na mentalidade deles não era uma questão performática, era uma questão biológica. E aí nós vamos ver como isso vai influenciar as teologias cristãs que vão cristalizar essa ideia. E até hoje determinar o fato de que as teologias cristãs não dão conta da realidade dos conceitos de performance de gênero na nossa sociedade contemporânea. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, ok? Quando eu citar masculino e feminino, é dentro da mentalidade desses homens aqui que vão influenciar ou que vão determinar as teologias cristãs, ok? Então, as teorias sobre a natureza dos corpos masculino e feminino são resumidas da seguinte forma. Então, veja, tudo que estiver entre aspas não é fala minha, é registro, é citação direta, ok? Lembrando que os membros do canal já têm acesso aos documentos dessa pesquisa, já na pasta do Drive de vocês. Tem os slides e já tem fontes documentais que eu usei para essa live de hoje, tá bem? Então, citação direta. Os textos biológicos e médicos gregos construíram uma concepção particular dos corpos masculino e feminino. De acordo com os biólogos e médicos da Grécia Antiga, a diferenciação começa na embriogênese e continua durante o desenvolvimento fetal. Lembrando que biólogos e médicos da Grécia Antiga não são a mesma coisa que biólogos e médicos da contemporaneidade, tá? A ideia da biologia como ciência e todas essas questões vão se desenvolver posteriormente, tá bem? Então, em um pensamento médico dominado pela fisiologia, presumia-se que os corpos masculino e feminino estavam em oposição óbvia, de acordo com certos critérios sugestivos. Em particular, o corpo feminino era visto como mais úmido e mais frio do que o corpo masculino. E, além disso, marcado por uma peculiaridade anatômica. O útero era considerado um ser vivo. E eu falo um pouco já sobre isso aqui nas duas lives que nós temos, em que eu traduzi o livro A Invenção da Sodomia na Teologia Cristã. Tem duas lives em que eu explano o conteúdo desse livro que eu traduzi para vocês. E que os membros do canal têm acesso ao arquivo de slides dessas lives. Então, lá nos escritos dos teólogos cristãos, já tinha essa ideia, formou-se essa ideia com base na fisiologia, nos estudos fisiológicos da Grécia Antiga, de que o corpo feminino era mais úmido e mais frio, tá? E isso vai influenciar os teólogos cristãos posteriormente. A diferença entre os corpos masculino e feminino, está vendo que é uma citação, acaba com aspas, não é palavra minha, é citação. Seja ela descrita como radical, diferença de natureza, ou relativa, maior ou menor grau de perfeição, é sempre apresentada nesses textos com referência ao corpo masculino, em comparação com o qual o corpo feminino é pensado em termos de incompletude ou inversão. Ou seja, o corpo masculino vai ser a referência e o corpo feminino vai ser comparado a ele, e vai ser comparado no sentido de é incompleto em relação ao corpo masculino ou é inverso em relação ao corpo masculino. Essa diferença também carrega conotações de hierarquia, ou seja,
Como o corpo masculino é referência, ele é superior ao corpo feminino. Desde a época da coleção de Hipócrates, acreditava-se que o útero consistia em duas câmaras. O lado direito era uma cavidade quente e o lado esquerdo uma cavidade fria. Isso é o que se acreditava, tá? Acreditava-se que as mulheres tinham dois testículos como os homens, mas que permaneciam internos e menos perfeitos. Os embriões masculinos vinham da câmara da direita, pois se acreditava que ela retinha mais calor, e as fêmeas vinham da esquerda, pois era deficiente em calor. Acreditava-se também que o embrião masculino vinha do testículo direito do homem, pois o sangue era purificado pelos rins e, portanto, era mais espesso e quente do que o sangue produzido pelo testículo esquerdo. Veja a mentalidade, tá? É importante a gente entender isso vai determinar as ideias que vamos descrever posteriormente na teologia cristã. Entretanto, se o esperma masculino não fosse suficientemente espesso, o esperma feminino poderia vencer. Os médicos aconselhavam os homens a prender o testículo esquerdo para que apenas o direito produzisse esperma, ou seja, na intenção de gerar somente homens. Acreditava-se que o feto feminino era mais fraco e mais fluido do que o masculino. Isso porque o feto feminino era formado na parte mais fria do útero e criado pela semente mais fraca. As teorias que foram discutidas até agora certamente consideram as mulheres como o sexo mais fraco, mesmo antes do momento da concepção. As fêmeas eram vistas como imperfeitas, até mesmo como defeituosas. Os machos eram simplesmente mais fortes, mais frios e não esponjosos. Aristóteles, assim como muitos dos seus contemporâneos, acreditava sem remorso na hierarquia humana. Ele acreditava que alguns indivíduos e grupos étnicos nasceram para ser escravos e outros nasceram para governar. E com base nas teorias médicas apresentadas por Hipócrates e pelos médicos hipocráticos, não é de se surpreender que tanto ele quanto seu professor Platão, outra figura fundamental da filosofia ocidental, acreditassem que as mulheres eram, por natureza, inferiores aos homens. O que chama a atenção é o legado duradouro do pensamento aristotélico. Podemos rastrear sua influência de Platão aos neoplatônicos, da filosofia islâmica primitiva a Maimônides, de Albertus Magnus, autor de uma paráfrase do corpus aristotélico e o primeiro a aplicar a filosofia de Aristóteles ao pensamento cristão, a seu aluno Tomás de Aquino, aos proeminentes filósofos iluministas europeus Christian Wolff, Immanuel Kant, George William Friedrich Hegel e até mesmo Karl Marx. Sim, não pense que Karl Marx não está na lista dos que bebem diretamente das ideias misóginas aristotélicas que vão influenciar, inclusive, as teologias cristãs. Não vamos nos enganar, aqui a gente não está para brincar, ok? A gente está aqui para perceber exatamente as questões. E você pode pesquisar por si, verificar as fontes, verificar as informações, ler direto os escritos e fazer uma limpa, né? Fazer uma varredura em tudo que se diz sobre mulheres nesses escritos. Aí você pode vir discutir depois, beleza? Você sabe, olha, entre aspas, não sou eu que estou falando, é citação. Então, eu tô avisando isso exatamente para orientar a questão da interpretação do texto. Quando eu estou falando algo que está entre aspas, é porque eu estou fazendo uma citação direta da fala de alguém, da escrita de alguém, e não são minhas palavras, ok? Você sabe de alguma coisa praticada por seres humanos que a classe dos homens não se sobressaia às das mulheres em todos esses aspectos? Ou vamos nos alongar falando de tecelagem, do cuidado com pratos assados e cozidos, justamente aquelas atividades em que se baseia a reputação do sexo feminino e em que sua derrota é a mais ridícula de todas?
Portanto, meu amigo, não há nenhuma prática dos governadores de uma cidade que pertença à mulher porque ela é mulher, ou ao homem porque ele é homem. Mas as naturezas estão espalhadas igualmente entre ambos os animais. E a mulher participa de acordo com a natureza em todas as práticas, e o homem em todas, mas em todas elas a mulher é mais fraca do que o homem. Platão, na sua obra A República. Como a natureza humana é de dois tipos, a raça superior seria chamada de homem. Aquele que vivesse bem durante o tempo determinado deveria retornar e morar em sua estrela nativa, e lá teria uma existência abençoada e agradável. Mas se ele não conseguisse alcançar isso, no segundo nascimento, ele se transformaria em uma mulher. Platão, em sua obra Timeu. A família é a associação estabelecida pela natureza para suprir as necessidades cotidianas dos homens, e seus membros são chamados por charondas, de companheiros do armário, e por Epimênides o Cretense, de companheiros da manjedoura. Aristóteles, na sua obra Política. Pois o fato de alguns governarem e outros serem governados é algo não apenas necessário, mas conveniente. Desde a hora do nascimento, alguns são marcados para a sujeição, outros para o governo. E essa ideia, gente, é enraizada nos textos paulinos. A gente vai ver isso no final da live hoje. Que isso aqui é a raiz dos textos de Paulo, dos escritos de Paulo na Bíblia. Além disso, o homem é por natureza superior e a mulher inferior. Um governa e o outro é governado. Esse princípio necessariamente se estende a toda a humanidade. Aristóteles, na sua obra Política. Quanto à administração doméstica, vimos que há três partes. Uma é o governo de um senhor sobre os escravos. Outra é o governo de um pai. E a terceira é o governo de um marido. Que coincidência, os três são homens, né? Um marido e pai governam a esposa e os filhos, ambos livres, mas a regra difere, sendo a regra sobre seus filhos uma regra real, sobre sua esposa uma regra constitucional. Pois, embora possa haver exceções à ordem da natureza, o homem é, por natureza, mais apto para o comando do que a mulher. Assim como o mais velho e o adulto é superior ao mais jovem e imaturo. Mas na maioria dos estados constitucionais, os cidadãos governam e são governados por turnos, pois a ideia de um estado constitucional implica que a natureza dos cidadãos são iguais e não diferem em nada. E aqui eu preciso já adiantar uma questão que eu vou retomar no final, que é a de que não são todas as pessoas consideradas cidadãs. Tá bem? Então, existem os cidadãos, existem os escravos e existem as mulheres, e existem os homens não cidadãos. Tá? Então, é importante lembrar que escravos e mulheres não eram cidadãos. Tá bem? Por isso que é possível afirmar que a ideia de um Estado constitucional implica que a natureza dos cidadãos são iguais e não diferem em nada. No entanto, quando um governa o outro governam e o outro é governado, nós nos esforçamos para criar uma diferença de formas externas, nomes e títulos de respeito. A relação do homem com a mulher é desse tipo, mas a desigualdade é permanente. O governo de um pai sobre seus filhos é real, pois ele governa em virtude tanto do amor quanto do respeito devido à idade, exercendo uma espécie de poder real. Aristóteles, na sua obra Política. O homem livre governa o escravo de uma maneira diferente daquela em que o homem governa a mulher, ou o homem a criança. Embora as partes da alma estejam presentes em um deles, elas estão presentes em graus diferentes, pois o escravo não tem nenhuma faculdade deliberativa. A mulher tem, mas não tem autoridade, e a criança tem, mas é imatura. A temperança de um homem e de uma mulher, ou a coragem e a justiça de um homem e de uma mulher,
não são, como Sócrates sustentava, a mesma coisa. A coragem de um homem é demonstrada ao comandar, a de uma mulher ao obedecer. Isso aqui, gente, é basicamente as ideologias que são pregadas nos púlpitos das igrejas cristãs. Todas as classes devem ser consideradas como tendo seus atributos especiais, como diz o poeta sobre as mulheres. O silêncio é a glória do homem, mas essa não é igualmente a glória do homem. E veja, desculpa, o silêncio é a glória da mulher. Desculpa, eu li errado. Mas essa não é igualmente a glória do homem. Então veja que a ideia do que é a glória da mulher e o que não é a glória do homem, que é a questão do silêncio, vai também estar reforçada nos escritos paulinos. Pois um homem seria considerado covarde se não tivesse mais coragem do que uma mulher corajosa. E uma mulher seria considerada loquaz se não impusesse mais restrições à sua conversa do que o bom homem. E, de fato, o papel deles na casa é diferente, pois o dever de um é adquirir e o de outro é preservar. Aristóteles na sua obra Política. E é isso que a gente ouve pastores e padres ainda ensinando até hoje, tá? Então vejam que eles não... eles não estão ensinando a Bíblia. Estão ensinando aquilo que influenciou os textos paulinos, diretamente. Ok? Porque os bárbaros, sendo de caráter mais servil do que os helenos e os asiáticos do que os europeus, não se rebelam contra um governo despótico. O povo é, por natureza, escravo. Aristóteles, na sua obra Política. Pois as ações de um governante não podem ser realmente honrosas, a menos que ele seja tão superior aos outros homens quanto um marido é para a esposa, ou um pai para seus filhos, ou um mestre para seus escravos. E aí você vê os paralelos de hierarquia que são tidos como naturais para Aristóteles na sua obra Política. Aqueles que vivem num clima frio e na Europa são cheios de espírito, mas carentes de inteligência e habilidade. E, portanto, eles mantêm uma liberdade comparativa, mas não têm organização política e são incapazes de governar sobre os outros. Já os nativos da Ásia são inteligentes e inventivos, mas carecem de espírito e, portanto, estão sempre em um estado de sujeição e escravidão. Olha essa citação, hein? Mas a raça helênica, que se situa entre elas, também tem um caráter intermediário, sendo de espírito elevado e também inteligente. Por isso, ela continua livre e é mais bem governada de todas as nações, e se pudesse ser formada em um único Estado, seria capaz de governar o mundo. Aristóteles, na sua obra Política. Os homens tampouco devem estudar a guerra com o objetivo de escravizar aqueles que não merecem ser escravizados, mas, em primeiro lugar, devem tomar providências contra sua própria escravidão e, em segundo lugar, obter o império para o bem dos governados, e não para exercer um despotismo geral, e, em terceiro lugar, devem procurar por ser senhores apenas daqueles que merecem ser escravos. Aristóteles, na sua obra Política. Você vê aqui um enraizamento da ideia de que algumas pessoas merecem ser escravizadas e que precisam permanecer na condição em que estão. E isso vai também influenciar os escritos paulinos. Você pode dar uma olhada, por exemplo, na carta a Filemon, né? Que vai dizer exatamente essa questão. E também você pode ver em 1 Coríntios 7 a ideia de que aquele que é escravizado deve permanecer na condição em que está. Tá? Além disso, uma qualidade ou ação é mais nobre do que outra se for de um ser naturalmente mais nobre. Assim, a vontade de um homem é mais nobre do que a de uma mulher. Aristóteles, na sua obra Retórica.
Agora, é claro, a fêmea com a fêmea é passiva e o macho com a macho é ativo. É daí que vem o princípio do movimento. Aristóteles, em sua obra Geração de Animais. Essas obras todas, acho que quase todas estão disponíveis na pasta do Drive dos membros do canal, hein? Então depois vocês podem conferir todas essas obras e quem não é membro do canal pode fazer a sua pesquisa na internet atrás dessas obras para verificar as citações, tá bem? A live vai ficar gravada, você pode dar pausa na tela e ir pesquisar por si para verificar as informações. Certamente será para o bem da geração que o macho e a fêmea estão presentes nos indivíduos que são machos e fêmeas, e como a causa motriz aproximada, a qual pertencem o logos e a forma, é melhor e mais divina em sua natureza do que a matéria. É melhor também que a superior esteja separada da inferior. É por isso que sempre que possível, e na medida do possível, o macho é separado da fêmea, uma vez que é algo melhor e mais divino, pois é o princípio do movimento para as coisas geradas, enquanto a fêmea serve como sua matéria. E aí a ideia da materialidade vai sendo relacionada ao feminino, enquanto a ideia da transcendência vai sendo relacionada ao masculino. Aristóteles, em sua obra Geração de Animais. Assim como às vezes acontece de a prole deformada ser produzida por pais deformados e às vezes não, também a prole produzida por uma fêmea às vezes é feminina e às vezes não, mas masculina. A razão é que a fêmea é como se fosse um macho deformado e a secreção menstrual é sêmen, embora em uma condição impura. Ou seja, falta-lhe um constituinte, apenas um, o princípio da alma. E é preciso lembrar que essa citação de Aristóteles no Geração de Animais, como as anteriores, estão sendo trazidas aqui para nós hoje, porque elas vão fundamentar as teologias cristãs posteriores, que nós vamos tratar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente entra nas citações dos pais da igreja cristã, tá? Aí vocês veem no que deu. O fato é que a natureza do homem é mais arredondada e completa, e, consequentemente, no homem, as qualidades ou capacidades acima mencionadas são encontradas em sua perfeição. Por isso, a mulher é mais compassiva do que o homem, mais facilmente levada às lágrimas, ao mesmo tempo em que é mais ciumenta, mais reclamona, mais apta a repreender e agredir. Ela é, além disso, mais propensa ao desânimo e menos esperançosa do que o homem. Por que será, né? Mais desprovida de vergonha ou respeito próprio, mais falsa ao falar, mais enganadora e de memória mais retentiva. Desculpa, isso mesmo. Ela também é mais vigilante, mais encolhida, mais difícil de despertar para a ação e requer uma quantidade menor de nutrientes. Aristóteles, História dos Animais. E agora a gente vai verificar, eu trouxe algumas das citações, tem muito mais, gente, isso aqui não é exaustivo, porque isso aqui é uma provocação, a live de hoje é uma bela de uma provocação para nos orientar a uma reflexão sobre de que forma as coisas influenciam, certas coisas influenciam outras. E a gente precisa reforçar isso na nossa cabeça. Contexto é tudo. Contexto é tudo. As teologias cristãs não estavam no ar, elas estavam fundamentadas nisso daqui. Nesses filósofos, nesses pensadores, nesses fundamentos, ok? E vamos falar dos primeiros pais da igreja, tá? Vamos citar apenas alguns, que acho que já vai ter material suficiente para a gente fazer a nossa própria reflexão e, em seguida, cada um ter a sua autonomia de fazer a sua própria pesquisa, tá bem? Agora que já cobrimos o ambiente filosófico do antigo mundo greco-romano e refletimos sobre como as ideias se estabeleceram firmemente e foram transmitidas posteriormente,
podemos passar para os pais da igreja. Então, agora eu farei uma breve introdução a vários pais da igreja primitiva, principalmente da tradição latina, que vai tocar nos cristianismos contemporâneos nossos, né? E depois apresentarei trechos de seus escritos que refletem seus pensamentos e crenças sobre as mulheres. Tertuliano, 155 a 240 da Era Comum, era de Cartago, na província romana da África. Embora tenha sido chamado de pai do cristianismo latino, ele era filho de um centurião do serviço proconsular e não era cristão até os 40 anos de idade. Ele se tornou cristão, segundo a lenda, depois de testemunhar martírios de cristãos comuns em jogos romanos. Logo depois, tornou-se sacerdote na igreja de Cartago. Em algum momento, ele se desiludiu com a igreja pelo que acreditava ser um compromisso e se alinhou com a seita montanista mais ascética. Seita aqui no sentido de ramificação, tá? Não necessariamente em sentido pejorativo. No entanto, ele é conhecido por defender a igreja contra heresias. E a gente precisa lembrar que o termo heresia significa escolha, tem a raiz no termo de escolha. E que somente dentro do contexto cristão, heresia é um nome pejorativo, negativo, tá? Então, principalmente o gnosticismo cristão. Então, você vai ver ele defendendo a igreja contra o gnosticismo cristão e contra o paganismo e a perseguição. E aqui eu coloquei paganismo entre aspas, porque a designação pagão é uma designação cristã. Isso que eu fico muito curiosa, né? Quando pessoas que não são cristãs usam o termo pagão. Porque o termo pagão é um termo cristão para quem não é cristão. É um termo pejorativo por natureza, tá? Então, eu, no mínimo, considero curioso que um não cristão utilize o termo pagão, tá? Então, para Tertuliano, o não ser cristão, ou seja, o paganismo, era algo contra o qual tinha que se haver uma luta, tá? Também se atribui a ele o fato de ter sido o primeiro a usar o termo trindade, latim trinitas, ao discutir a natureza de Deus. E aqui está um trecho do livro 1 sobre o vestuário das mulheres, de Tertuliano. E não sabeis que sois cada uma Eva? A sentença de Deus sobre esse sexo de vocês vive nesta época. A culpa deve necessariamente viver também. Você é a porta de entrada do demônio. Você é a reveladora daquela árvore proibida. Você é a primeira desertora da lei divina. Você é aquela que persuadiu aquele que o demônio não foi valente o suficiente para atacar. Você destruiu tão facilmente a imagem de Deus, homem. Veja que aqui Tertuliano defende que somente o homem é a imagem de Deus, tá? Por causa de sua deserção, isto é, morte, até mesmo o Filho de Deus teve de morrer. E você pensa em se adornar além de suas túnicas de peles? Então, o argumento para que as mulheres não se adornassem, não se enfeitassem além das peles que usavam, era exatamente o da inferioridade da mulher. Tá? Todos esses argumentos são utilizados por Tertuliano. João Crisóstomo, 349 a 407 da Era Comum, foi o arcebispo de Constantinopla de 397 a 403. Ele foi um dos escritores mais prolíficos da Igreja Cristã Primitiva, perdendo apenas para Agostinho. Ele é o principal representante dos princípios exegéticos da escola de Antioquia, que usava o método histórico-gramatical de interpretação dos textos bíblicos. E esse método é utilizado até hoje por protestantes, tá, gente? As igrejas evangélicas, as igrejas protestantes vão usar ou alegoria ou o método histórico-gramatical, tá? Em contraste com os métodos interpretativos alegóricos e místicos de Orígenes e da escola de Alexandria. Então, vão haver várias escolas,
de interpretação dos textos bíblicos, a escola de Alexandria e Orígenes vão trabalhar muito a alegoria e métodos místicos. E a escola de Antioquia e João Crisóstomo vai trabalhar o método histórico-gramatical. Tá? Então, a homilia é uma pregação, tá? Então, da homilia 26 sobre 1 Coríntios, João Crisóstomo fala: esta é novamente uma segunda superioridade. Não, antes também uma terceira e uma quarta, sendo a primeira que Cristo é a cabeça de nós e nós da mulher, a segunda que nós somos a glória de Deus, mas a mulher de nós, ou seja, a nossa glória, a terceira é que nós não somos da mulher, mas ela vem de nós, a quarta que nós não somos para a mulher, mas ela é para nós. Então essa é a pregação de João Crisóstomo sobre Coríntios, tá? E agora a pregação, ou homilia 9, sobre 1 Timóteo, de João Crisóstomo. Nem o homem foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. 1 Coríntios 11, 9. Por que então ele diz isso? Ele deseja que o homem tenha preeminência em todos os sentidos, tanto pela razão dada acima, ou seja, que ele tenha precedência, quanto por causa do que ocorreu depois. Pois a mulher ensinou o homem uma vez e o tornou culpado da desobediência e causou nossa ruína. Portanto, como ela fez mau uso do seu poder sobre o homem, ou melhor, de sua igualdade com ele, Deus a sujeitou ao marido. Teu desejo será para o teu marido? Gênesis 3,16. Isso não havia sido dito a ela antes. Então veja que João Crisóstomo, ele vai decretar que não do princípio homem e mulher eram iguais, mas por causa que a mulher fez mau uso dessa igualdade, ela causa a ruína do homem e ela é preciso que ela se sujeite, tá? É interessante, então, que Crisóstomo argumentou aqui que a subordinação feminina e a restrição das mulheres ao ensino dos homens foi um resultado direto do pecado de Eva. Ele se referiu à maldição em Gênesis 3, que ele entendeu, e a interpretação de João Crisóstomo aqui, tá? Como a esposa sendo submetida ao marido, mas depois extrapolou para as mulheres sendo submetidas aos homens em geral. Então veja que ele não vai restringir a ideia da sujeição ao casamento, mas que todas as mulheres teriam que se sujeitar aos homens. Sua declaração, isso não lhe havia sido dito antes, indicava seu entendimento de que isso era uma consequência da queda. Em outras palavras, ele não estava argumentando que esse arranjo hierárquico era baseado na ordem criada. Não, ele não está dizendo que as coisas foram criadas hierarquicamente. Ele explicou explicitamente, argumentando que as mulheres estavam agora subordinadas aos homens, porque Eva havia usado mal sua igualdade com Adão. Mas como Adão foi enganado? Olha a citação aqui. Se ele não foi enganado, não transgrediu? Prestem atenção. A mulher disse: a serpente me enganou. Mas o homem não disse: a mulher me enganou. Mas ela me deu da árvore e eu comi. Ora, não é a mesma coisa ser enganado por um semelhante, da mesma espécie, ou por um animal inferior e subordinado. Isso é realmente ser enganado. Em comparação, portanto, com a mulher, disse que ele não foi enganado, pois ela foi enganada por um inferior submisso, ele por um igual. Além disso, não se diz que o homem viu que a árvore era boa para comer, mas que a mulher comeu e deu ao marido, de modo que ele transgrediu não por causa do apetite, mas simplesmente pela persuasão da mulher. Continuando a citação, a mulher ensinou uma vez e arruinou tudo. Por essa razão, ele diz: não a deixe ensinar. Olha a interpretação. João Crisóstomo está interpretando os textos paulinos aqui, tá? Mas o que tem a ver com as outras mulheres, o fato dela ter sofrido isso? Isso certamente diz respeito a elas, pois o sexo é fraco e inconstante. E ele está falando do sexo coletivamente. Pois ele não diz Eva, mas a mulher, que é o nome comum de todo o sexo, não o nome próprio dela.
Estaria, então, todo o sexo incluído na transgressão por culpa dela? Como ele disse sobre Adão, a semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir, Romanos 5,14. Assim, aqui, o sexo feminino transgrediu e não o masculino. Então, as mulheres não serão salvas? Sim, por meio dos filhos, por meio de filhos, tá? E essa é a interpretação de João Crisóstomo do texto, né, específico, nós estamos vendo aqui, que é a homilia sobre 1 Timóteo, tá? É a pregação sobre 1 Timóteo. E é importante que a gente perceba que ele está trazendo à tona uma questão sobre a mulher ser salva por meio de filhos. Eu explico esse texto na live sobre sodomia e pecado original nos textos bíblicos, tá? Vocês podem depois ir na playlist Gênero e Sexualidade aqui do canal e procurar essa live que está gravada, que eu vou explicar detalhadamente o sentido desse texto da mulher ser salva através de tendo filhos, né? Por meio de filhos. Esse parágrafo acima, que segue imediatamente o anterior, na homilia original, contém elementos conflitantes. Crisóstomo usou a igualdade dos sexos apenas como uma construção teórica, na medida em que apoiava as qualidades superiores de Adão. Caso contrário, as mulheres não eram de fato iguais aos homens. Então, se você perceber os argumentos, você vai perceber que ele acaba se contradizendo. Observe as ideias. Eva foi enganada pela serpente, um animal inferior. Adão foi enganado? Não. Seduzido? Não. Persuadido por sua esposa, uma igual. E C, o sexo feminino é fraco e inconstante, portanto inferior ao sexo masculino. E ele parecia não ter problemas em ler literalmente que as mulheres serão salvas por terem filhos. Se você olhar para cima, se você ir na homilia, né? E as homilias eu coloquei lá na pasta do drive dos membros do canal. Se você olhar o contexto que vem antes, na sessão que se seguiu a isso e que vem depois, ele comenta abordar a questão natural que surge, e as viúvas cujos maridos morrem antes que elas possam ter filhos, ou aquelas que nunca se casam, mas não chegou a dar uma resposta adequada. Então, as mulheres que não vão ter filhos, como ficam nessa história? Então, ele acaba se enrolando ali e não dá, de fato, uma solução para o problema que ele mesmo levanta. Lembrando que, se você quer saber o que o texto de Gênesis capítulo 3 significa em seu contexto de redação, é só adquirir o curso Divórcio de Javé e a Deusa no Éden. E nós temos mais um teólogo cristão, Ambrósio, bispo de Milão, de 374 a 397 da Era Comum. É lembrado por batizar Agostinho, lutar com sucesso contra o arianismo, que era considerado uma heresia que negava a divindade de Jesus Cristo, enfrentar vários imperadores e ensinar sobre um grande número de assuntos, incluindo o Antigo Testamento, o canto congregacional, a encarnação de Jesus, o Espírito Santo e a ética cristã. No seu tratado sobre o paraíso, Ambrósio escreveu: de fato, embora o homem tenha sido criado fora do paraíso, ou seja, em um lugar inferior, ele é considerado superior, enquanto a mulher, embora criada num lugar melhor, ou seja, dentro do paraíso, é considerada inferior. Então, a ideia de que o homem tenha sido criado fora do jardim, porque ele foi criado e depois Deus o colocou no jardim, e lá dentro do jardim fez o homem dormir e tirou a costela e fez a mulher. Ele vai dizer, então, o homem foi criado fora do paraíso, mas ele é superior. A mulher foi criada dentro do paraíso, mas é inferior. Agostinho de Hipona, 354 a 430 da Era Comum, é considerado um dos mais importantes pais da Igreja Latina devido ao modo como seus escritos teológicos, antropológicos, filosóficos e sociológicos influenciaram o desenvolvimento do cristianismo ocidental.
E eu preciso dizer uma coisa que talvez nem todos saibam, que quem se forma em teologia, bacharelado em teologia, e faz uma licenciatura, pode lecionar filosofia. Não sei se vocês sabem, que não é que pela lei, pelas leis atuais no país, não é necessário que uma pessoa seja formada em filosofia para lecionar filosofia. Então, é possível que muitos professores de filosofia no país, grande parte, sejam teólogos, sejam formados apenas em teologia, tá? Porque, por exemplo, eu sou formada em teologia também, né? Eu tenho letras, mas tenho teologia também, e eu tenho licenciatura em letras, né? Então, eu posso lecionar filosofia numa faculdade. E veja como isso é extremamente impactante a partir do momento que nós vamos ver que essas teologias vão influenciar os estudos filosóficos até os dias de hoje, tá? E vão misturar as coisas sim, tá? Porque não existe teologia sem filosofia grega e vice-versa nos dias de hoje. Quem ensina filosofia grega vai puxar a teologia cristã no meio, tá? E suas concepções equivocadas. É muito provável que isso aconteça. Então, mesmo aqueles cristãos que nunca leram nenhuma de suas obras podem ter ouvido a seguinte citação do livro Confissões de Agostinho: Tu nos fizeste para ti, Senhor, e nosso coração está inquieto até que encontre seu descanso em ti. A obra Confissões é uma das mais famosas de Agostinho. Em seu comentário literal sobre Gênesis, Agostinho escreveu: Se não fosse o caso de a mulher ter sido criada para ser ajudante do homem, especificamente para a produção de filhos, então por que ela teria sido criada como ajudante? Gênesis 2:18. Foi para que ela pudesse trabalhar a terra com ele? Não, porque ainda não existia nenhum trabalho para o qual ele precisasse de um ajudante. E mesmo que esse trabalho fosse necessário, um homem teria sido um assistente melhor. Isso segundo Agostinho, né? Continuando a citação de Agostinho, também se pode supor que o motivo de sua criação como ajudante teve a ver com a companhia que ela poderia proporcionar ao homem, caso ele ficasse entediado com sua solidão. No entanto, para a companhia e conversa, como é mais agradável dois amigos homens morarem juntos do que um homem e uma mulher. Não consigo pensar em nenhuma razão para a mulher ter sido criada como ajudante do homem, se descartarmos a razão da procriação. E aí Agostinho vai conectar diretamente a mulher à procriação. E também esse parágrafo sobre a incapacidade inerente de Adão de ser enganado e a pouca inteligência da mulher, Agostinho vai dizer: como poderia ele, Adão, ter acreditado no que a serpente disse? Pois a serpente disse que Deus os proibiu de comer do fruto daquela árvore, porque sabia que se o fizessem, eles se tornariam como deuses por conhecerem o bem e o mal. Gênesis 3:5. Como se Deus não permitisse que suas criaturas recebessem uma bênção tão grande. É surpreendente que um homem dotado de uma mente espiritual pudesse ter acreditado nisso. E justamente porque é impossível acreditar nisso, a mulher foi dada ao homem. Uma mulher que tinha pouca inteligência e que talvez ainda viva mais de acordo com os impulsos da carne inferior do que com a razão superior. Veja, então, a mulher sendo conectada às coisas terrenas, às coisas materiais, aos impulsos da carne, e o homem sendo conectado à transcendência, à razão, aquilo que é superior. Em seu comentário sobre a Trindade, Agostinho afirmou que as mulheres sozinhas não eram a imagem de Deus, mas poderiam se tornar a imagem de Deus se casassem com um homem. E aqui a citação: quando eu estava tratando da natureza da mente humana, que a mulher, juntamente com seu próprio marido, é a imagem de Deus, de modo que toda a substância pode ser uma imagem. Mas quando ela é referida separadamente à sua qualidade de ajudante,
que diz respeito à própria mulher sozinha, então ela não é a imagem de Deus. Mas no que diz respeito ao homem sozinho, ele é a imagem de Deus tão plena e completamente como quando a mulher também está unida a ele em um só. Então, sozinho o homem é a imagem de Deus, e a mulher só é a imagem de Deus junto com o homem. Um pouco mais adiante, no mesmo parágrafo, Agostinho argumentou: quando, como um todo, a mente humana contempla a verdade, ela é a imagem de Deus. E no caso em que qualquer coisa é dividida dela e desviada para a cognição das coisas temporais. No entanto, no lado em que ela contempla e consulta a verdade, aqui também é a imagem de Deus. Mas no lado em que é direcionada para a cognição das coisas inferiores, não é a imagem de Deus. Então veja que existe a hierarquização, né? O que é a imagem de Deus é superior ao que não é a imagem de Deus, homem e mulher, respectivamente, segundo Agostinho. E aí nós vamos para o Tomás de Aquino. Nós falamos bastante sobre Tomás de Aquino e vários teólogos cristãos também quando fizemos a live A Invenção da Sodomia na Teologia Cristã, que está disponível aqui no canal, na playlist Gênero e Sexualidade, tá? Tomás de Aquino, 1225 a 1274 da Era Comum, é considerado um dos maiores pensadores e filósofos cristãos da história. Em sua obra-prima, Suma Teológica, ele supostamente realizou a sistematização clássica da teologia latina. Eu coloquei supostamente, porque lá nas lives da Invenção da Sodomia na teologia cristã, eu vou mostrar a diferença entre Tomás de Aquino e os tomistas. Que os tomistas, Tomás de Aquino não iria concordar com os tomistas, tá? Muita coisa ele nem era do intuito dele. E aí o povo vai lá e classifica ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado e lembrando, o contexto é tudo, beleza? Então depois vão conferir lá as lives A Invenção da Sodomia na Teologia Cristã, são 2 lives em que eu traduzo e explano o livro para vocês. Os membros do canal têm os slides completos na pasta do Drive, tá? Então, na Suma Teológica, ele vai tratar da teologia latina, vai influenciar a teologia latina com seus escritos, e os professores da Bíblia o citam com frequência e com grande respeito, tá? Nas faculdades teológicas, você vai ver isso constantemente. Tomás de Aquino tem que ser citado, né? Pelo menos citado. Ainda que os protestantes não gostem, eles acabam citando porque é fundamental para as teologias cristãs. E olha a citação de Tomás de Aquino: é impossível que qualquer bem criado constitua a felicidade do homem. Isso deve ser encontrado não em qualquer criatura, mas somente em Deus. A Suma continua sendo uma leitura obrigatória para muitos estudantes de seminário na Igreja Católica, na Igreja Ortodoxa e na maioria das denominações protestantes. Por esse motivo, ela continua sendo muito influente. A seguir, trecho dos seus escritos. Agora, os trechos de escritos de Tomás de Aquino, tá? E veja que o Tomás de Aquino vai falar do livro da Geração dos Animais, vai citar alguém que nós já vimos hoje anteriormente. Então, olha, abre aspas. No que diz respeito à natureza individual, a mulher é defeituosa e mal gerada, pois a força ativa na semente masculina tende à produção de uma semelhança perfeita no sexo masculino, enquanto a produção da mulher vem de um defeito na força ativa ou de alguma indisposição material, ou mesmo de alguma influência externa, como a do vento sul, que é úmido, como observa o filósofo da Geração dos Animais. Então, veja que, olha o que o Tomás de Aquino está se referindo a escritos anteriores da filosofia, que relata, que relaciona o vento úmido às mulheres, à geração de mulheres. Por outro lado, no que diz respeito à natureza humana em geral, a mulher não é mal gerada, mas está incluída na intenção da natureza como dirigida ao trabalho de geração.
Ora, a intenção geral da natureza depende de Deus, que é o autor universal da natureza. Portanto, ao produzir a natureza, Deus formou não apenas o macho, mas também a fêmea, na Suma Teológica de Tomás de Aquino. O filósofo que ele menciona no trecho é Aristóteles. Quem prestou atenção sabe que o livro da Geração dos Animais é uma obra de Aristóteles que Tomás de Aquino está citando aqui, relacionando o vento sul, que é úmido, à geração das mulheres. Aquino estava fazendo referência ao que Aristóteles escreveu em Geração dos Animais. E ele não estava fazendo isso de forma crítica para oferecer um contraponto, não. Tomás de Aquino estava usando as suposições de Aristóteles como um trampolim para sua teologia. A objeção que ele estava respondendo aqui também fazia referência à Geração dos Animais. É a objeção 1. Parece que a mulher não deveria ter sido criada na primeira produção das coisas. Pois o filósofo diz, Geração dos Animais, né, está citando novamente Aristóteles, que a fêmea é um macho mal gerado, mas nada mal gerado ou defeituoso deveria ter existido na primeira produção das coisas. Portanto, a mulher não deveria ter sido feita naquela primeira produção. E isso, então, veja que Tomás de Aquino se fundamenta em Aristóteles para declarar que a mulher não deveria ter sido feita na primeira produção das coisas, tá? Porque é defeituosa. Mais uma citação da Suma Teológica de Tomás de Aquino. A sujeição é dupla. Uma é servil, em virtude da qual um superior faz uso de um súdito para seu próprio benefício. E esse tipo de sujeição começou depois do pecado. Há outro tipo de sujeição que é chamado de econômico ou civil, pelo qual o superior faz uso dos seus súditos para seu próprio benefício e bem. E esse tipo de sujeição existia mesmo antes do pecado. Pois a boa ordem teria faltado na família humana se alguns não fossem governados por outros mais sábios do que eles. Portanto, por esse tipo de sujeição, a mulher está naturalmente sujeita ao homem, porque no homem predomina a discrição da razão. Suma Teológica de Tomás de Aquino. O raciocínio de Aquino aqui varia do de Crisóstomo. Ele argumentou que a sujeição não era resultado do pecado, como o João Crisóstomo argumentou anteriormente, mas porque no homem predomina a discrição da razão. Então, seria algo natural o homem sujeitar a mulher. Então, esse era um argumento subjetivo baseado em sua própria avaliação de que os homens eram governados pela razão, enquanto as mulheres não eram. Esse ainda não era um argumento de que a sujeição ou a hierarquia era baseada na ordem criada por Deus. Na verdade, ele simplesmente concluiu que, com base em sua própria observação estimativa, Deus havia projetado os homens de forma melhor. E eu quero chamar a atenção aqui para uma fala de uma missionária cristã, protestante, de uma igreja, da igreja presbiteriana, que um dia nós duas estávamos na missão. Eu lembro que eu fui missionária por 25 anos, e eu estava na base da missão, e ela fazia teologia, ela fazia faculdade de bacharelado em teologia, mas ela era da igreja presbiteriana. E a gente, não sei como, que a gente acabou caindo na conversa, e ela falou para mim que ela estava fazendo teologia, mas que ela não poderia usar o curso que ela estava fazendo, porque as mulheres não são racionais, as mulheres são emocionais demais. Basicamente, ela reproduziu esse discurso aqui, de Tomás de Aquino. Tá? E veja, ela é ainda hoje protestante, tá? Da igreja presbiteriana. E veja que é interessante perceber a reprodução de Tomás de Aquino, que se fundamenta em Aristóteles, na boca de uma mulher de uma igreja presbiteriana, há poucos anos atrás. Tá? Justificando que estudava teologia, mas nunca poderia exercer nenhum cargo de liderança na igreja cristã,
porque as mulheres são emocionais demais e os homens são mais racionais. E ela concordava com a igreja dela ao afirmar isso. Não sei se ela sabe que a igreja dela estava simplesmente reproduzindo Tomás de Aquino, que se fundamentou em Aristóteles. Tá? Na época eu não discutia. Outra citação da Suma Teológica de Tomás de Aquino: o pai e a mãe são amados como princípios de nossa origem natural. Ora, o pai é o princípio de uma maneira mais excelente do que a mãe, porque ele é o princípio ativo, enquanto a mãe é o princípio passivo e material. Olha a ideia do racional masculino, material feminino. Consequentemente, em termos estritos, o pai deve ser mais amado. Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica. Aqui está novamente uma ideia que foi explicitamente apresentada na Geração de Animais de Aristóteles, citado anteriormente. O meio filosófico do mundo greco-romano. E olha só a citação de Tomás de Aquino. Portanto, se não houvesse outra influência natural em ação que tendesse à concepção da prole feminina, tal concepção estaria totalmente fora do projeto da natureza, como é o caso do que chamamos de nascimentos monstruosos. Eu trouxe, veja, essa live é diferente de todas as outras. Eu estou trazendo citações e poucas explicações, porque exatamente para tentar aguçar a autonomia de pensamento crítico de vocês, para perceber as ideias por trás, para perceber as ideias explícitas dessas citações. E o quanto essas ideias todas estão sendo repetidas nos videozinhos dos TikToks da vida. O quanto as questões, por exemplo, em torno de videozinhos do TikTok que comparam, você prefere estar no meio do mato com um homem ou com um urso, fazem com que homens sintam prazer em assistir esses vídeos, porque eles vão sentir prazer no sadismo do medo das mulheres. O medo que as mulheres estão expressando nesses vídeos dá prazer ao sadismo masculino e misógino. E a gente tem que pensar sobre isso. O quanto nós expormos o medo feminino alimenta o prazer masculino e misógino. E todas essas citações aqui estão por trás desses videozinhos, dessas trends da internet, que nós alimentamos sem pensar. Sem pensar no que isso está gerando, sem pensar no que isso está alimentando. Nós estamos vendo uma comparação do nascimento de mulheres a nascimentos monstruosos. Deixa eu continuar antes que eu saia do prumo. Para onde ir a partir daqui? À luz do pensamento dominante do mundo antigo, podemos perceber a problemática da interpretação progressista. Sim, agora vamos ver a interpretação progressista da contemporaneidade, que tenta contrapor essas questões. Aí o que os progressistas vão fazer? Vão pegar o texto bíblico e vão dizer, não é isso que a Bíblia diz, vamos combater isso, a Bíblia diz que homem e mulher é tudo igual. E daí o que os progressistas vão fazer? Vão tentar contrapor essas questões com uma falsa interpretação da declaração do apóstolo Paulo em Gálatas 3, 23 a 29. E que interpreta que em Cristo, sob seu governo, as hierarquias humanas, étnicas, de gênero e econômicas estabelecidas na época não definiam mais as identidades humanas ou a maneira como seu próprio povo deveria se relacionar uns com os outros. Essa interpretação é falsa. Você ler o texto de Gálatas 3, 23 a 29 e dizer que em Cristo a sociedade não tem mais, a gente pode viver sem essas hierarquias, a gente pode eliminar as hierarquias sociais, econômicas, de gênero, étnicas,
porque todos estão debaixo de Cristo, isso aí vai ser o que os progressistas vão ensinar. Mas contextualmente, atenção aqui, lembra, contexto é tudo. Contextualmente, Paulo nunca lutou por desfazer as diferenças sociais e as desigualdades embutidas. Diferenças dadas por Deus segundo a mentalidade de sua época. O que ele vai dizer? Não tem homem nem mulher, não tem senhor nem escravo. Ele ignora essas diferenças e vai se concentrar na imagem de uma família em torno de Cristo. Mas nunca, em momento algum, ele vai lutar contra essas diferenças. Em momento algum, ele vai fundamentar uma luta contra essas hierarquias. Em momento algum. Então, interpretar isso como uma palavra de igualdade é colocar, é projetar uma pauta para dentro do texto de forma falsa. É tentar livrar o texto para livrar a própria cara. Para tentar salvar o cristianismo. Quando nenhum monoteísmo presta, de fato. Porque é uma monocultura, monoculturas destroem, monoculturas são feitas para controle de corpos femininos, ou que performam o feminino. E aí você vai perceber que pegar textos para dizer, olha como isso aqui é igualdade, é simplesmente tirar o texto do contexto helenista que está, e que tem toda essa bagagem que eu acabei de citar. Eu fiz questão de trazer as citações para a gente perceber que interpretar os textos do Novo Testamento fora do contexto helenista é mentira. É tentar livrar o texto e tentar livrar o cristianismo. E o texto vai dizer mais ou menos assim, numa das traduções possíveis. Ora, antes que a fé viesse, estávamos presos e guardados sob a lei, até que a fé se manifestasse. Portanto, a lei foi nosso disciplinador até a vinda de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. E aqui está falando da Torá, dos ensinos. Não está falando de legislação humana, tá? Mas agora que veio a fé, não estamos mais sujeitos a um disciplinador. Pois em Cristo Jesus todos vocês são filhos de Deus por meio da fé. E todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu nem grego, não há mais escravo nem livre, não há mais homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E essa condição não faz com que Paulo mexa um dedo contra as desigualdades sociais de sua sociedade. Não faz. Não faz com que ele mexa um dedo nas sociedades cristãs ao redor dele. Não faz. Não há nenhuma palavra de mudança de condição aqui. Há apenas a palavra de ignorar. Perceba que o chamado é ignorar os rótulos, posições e hierarquizações, não a lutar contra eles. Pontos para lembrar sobre Paulo e seu contexto. Eu não vou entrar no detalhe de Paulo, porque já tem uma live inteira aqui no canal sobre escritos paulinos. Já falei tudo lá. E tem outra live com a Helena Vieira sobre sexualidade nos escritos paulinos. Então já tem essas lives aqui no canal, gravadinhas para vocês. É só vocês maratonarem, tá? Como diz alguns membros aqui, a Angela Flix, ou Natel Flix, tá? Fiquem à vontade. Mas vamos lembrar sobre Paulo para entender que os escritos paulinos estavam fundamentados no helenismo, que estava fundamentado no aristotelismo, tá? Não vai distanciar. Os judeus da diáspora frequentavam a sinagoga. Paulo, junto com os pais, começou a aprender a escrever e assimilar as tradições religiosas do seu povo. Sua primeira Bíblia foi provavelmente a Septuaginta, a edição grega da Bíblia hebraica, que é a edição da 70. Ou seja, ele não lia a Bíblia hebraica, ele lia a 70, a Septuaginta. Tanto é que é a Septuaginta que ele vai citar em suas cartas. Ele não vai citar a Bíblia hebraica.
A formação superior de Paulo aconteceu em Jerusalém. E esse estudo dele compreendia a Torá, a tradição dos antigos que atualizava a lei de Deus para o povo, e era composta de duas partes, a Halaká, que ensinava a caminhar, a viver a vida, e a Hagadá, que ensinava como narrar a doutrina, ou melhor, as histórias da Bíblia. A interpretação da Bíblia era chamada Midrash, busca, que ensinava as regras de interpretação da Escritura, segundo o judaísmo. Paulo fazia questão de dizer que era cidadão romano. Ele era membro oficial da polis e podia participar da Assembleia do Povo. Isso é importante. Ele era cidadão romano, ok? A sociedade da época tinha 3 classes: cidadãos, libertos e escravos. Só os cidadãos eram considerados povo. Quando Paulo fala de povo, ele está falando de cidadãos. E só eles, só os cidadãos podiam participar da Assembleia. Os gregos chamavam o sistema democracia. A democracia era para os cidadãos. Mulheres, homens libertos e escravos não eram cidadãos. Não participavam da democracia. A democracia não abrangia esses grupos. Não abrangia quem não era cidadão. Os judeus eram organizados em associações chamadas politeuma. Podia acontecer que um judeu, como recompensa por algum serviço especial prestado ao exército ou à administração romana, obtivesse a cidadania sem comprometer a lealdade à sua religião. Isso aqui é só uma pincelada que eu já citei nas lives sobre escritos paulinos. Só para a gente lembrar que quando há termos como cidadão, povo, a gente precisa contextualizar qual era a noção de cidadão e de povo naquele contexto para aquelas pessoas. E não enfiar a nossa noção de cidadão, de democracia, daquilo que hoje é usado como senso comum. Beleza? É problemático se chegarmos a determinados posicionamentos com base em interpretações bíblicas que tenham as impressões digitais de uma cultura contemporânea. Então, tanto fundamentalistas quanto progressistas vão botar suas impressões digitais no texto, nas suas interpretações bíblicas, vão colocar suas lutas, seus conceitos, ideologias que não estavam em discussão quando esses textos foram escritos. Uma das coisas que causam muita dissonância cognitiva hoje é a justa posição, é você colocar uma coisa sobre a outra. A crença de que homens e mulheres são iguais em valor e dignidade, igualmente feitos à imagem de Deus, com a crença de que as mulheres devem ser subordinadas aos homens da igreja, porque essa subordinação está ancorada na ordem criada. E aí você vai ficar lutando. Diz ou não diz que é igual? Diz ou não diz que é sujeito? Por quê? Porque o texto está ancorado na filosofia, no helenismo, que é ancorado na filosofia aristotélica. E não dá para fugir disso, porque é contexto. Ok? Nosso passeio pela filosofia grega antiga não apenas demonstrou que as ideias sobre a ordem criada têm uma longa história de associações problemáticas, ainda que se alinhem a textos bíblicos. Então, veja que a gente acaba ficando refém de qualquer teologia cristã, seja fundamentalista, seja progressista. Enquanto defendemos que existe um cristianismo bom, nós vamos ser reféns dessa filosofia grega antiga, das teologias interpretativas cristãs e dos contextos helenistas e aristotélicos dos escritos paulinos. Nós vamos continuar reféns, tentando salvar uma banheira de água suja que não tem bebê nenhum para salvar, são os cristianismos. E que os progressistas vão continuar lutando, dizendo, olha, agora as mulheres podem ter função na igreja, podem ter cargo na igreja, olha que alegria, parabéns, as mulheres podem ser pastoras, podem ser reverendas, olha que lindo, alimentando um sistema que nos mata diariamente.
Hashtag ironia, né? Parabéns, hashtag ironia. Mulheres que reproduzem e alimentam sistemas que matam todos os tipos de pessoas na sociedade. Os pais da igreja primitiva acreditavam que a subordinação, sujeição feminina estava ancorada na inferioridade feminina, conforme evidenciado pelo uso de palavras como defeituosa, irracional, inconstante e de pouca inteligência para descrever as mulheres. Ou na crença de que a culpa da primeira mulher, Eva, como a causa de todo o pecado, recai sobre todas as mulheres e a subordinação é uma punição pós-queda por isso. É possível argumentar que a visão complementarista tradicional, né, a visão de que, não, o homem e a mulher foram feitos para se complementar, tenta aderir às tradições estabelecidas pelos pais da igreja primitiva em termos de subordinação feminina, ao mesmo tempo em que se divorcia da subordinação das pressuposições nas quais ela foi originalmente baseada, porque rejeita essas suposições, essas pressuposições. Então, olha só, não, homem e mulher foram feitos para se complementar, são diferentes. E continuam reforçando as ideias, continuam reforçando todos esses pressupostos, ainda que digam rejeitar esses pressupostos. Também não é possível, se formos honestos, abordarmos as escrituras sem o pressuposto da inferioridade feminina. Exatamente porque as mulheres não eram consideradas pessoas em sua integralidade nos textos da Bíblia hebraica, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, e as mulheres não eram de mesmo valor como pessoa, como ente social e como parte de hierarquia na cultura judaica helenizada para a construção dos textos do Novo Testamento. Se for honesto, não tem texto na Bíblia que iguale as mulheres aos homens. Não tem. Os exegetas honestos entendem que as questões que abordamos são importantes e necessárias para uma exegese histórico-crítica indiciária, que é o que utilizo no meu trabalho. Aqui tem algumas referências que vocês podem depois dar pausa na tela para pôr nas suas redes de busca e verificarem por si mesmos, tá? Lembrando que os membros do canal têm acesso a uma pasta no Drive com esse arquivo de slides, tá? Já está lá, esses slides já estão lá na pasta dos membros do canal. E também eu coloquei de forma extraordinária lá na pasta dos membros do canal algumas das fontes que citamos aqui nessa live de hoje, tá? Quero só avisá-los antes de ler os comentários. Deixa eu só avisá-los que dia 9/5, a nossa próxima live será dia 9/5, numa quinta-feira, às 19 horas, vamos receber aqui a doutora Malu Jimenez, cuja tese de doutorado foi sobre a gordofobia. O livro dela, que é a tese de doutorado, tem o título Lute como uma Gorda, e ela vai estar aqui falando sobre o pós-doutorado dela também, que foi sobre esse assunto, e vai falar sobre as faces da gordofobia. Vamos falar de ciência, vamos receber essa mulher incrível e vamos agradecer também ao Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal, porque vocês aqui patrocinam essas lives. Nossos convidados, nossas convidadas, nossos convidados são remunerados, são patrocinados pelo Espaço das Deusas. Esse símbolo aqui é a logo do Espaço das Deusas, da comunidade de membros. E se alguém tem que ser agradecido, além de mim, que eu entendo que isso aqui que eu estou fazendo é um trabalho, são os membros do canal. Né? Então, obrigada, membros do canal. Deixa eu ver aqui. Olha quem está aqui, o Márcio. O Márcio também, membro do canal, que foi sorteado ontem. Thales, que saudade! Apareceu, que bom. Boa noite. Érica, boa noite. Tiago Faria Melo, boa noite. Muito obrigada, viu, pelo apoio.
Vitor Hugo, boa noite, que bom. Se fala pouco dos fundamentalismo católico. Quando eu vejo posts deles, geralmente é aquele tomismo brabo. É, influência de Aristóteles, com certeza. E o tomismo, né, é difícil de arrancar de uma pessoa. Boa noite, Roseli. Muito obrigada pela presença. Só aqui mesmo para descobrirmos que os escritos cristãos estão todos trabalhados em Aristóteles. O que se prega nas igrejas é Aristóteles, gente. Aristóteles e helenismo, né? Não tem nada que tirar, não. Pablo de Lima, que bom que está aqui. Cheguei, depois eu vejo a parte. Ah, que bom que chegou, Marilei. Fabiane, somos muito destruidoras mesmo. Ótimo, né? Completamente. Quem tem que ter medo são eles, né? De nós mais do que dos ursos. A mulher até hoje não pode ser enfeitada que é criticada, principalmente na igreja, não pode passar batom, proibir vestes que chamam atenção, dizendo que é vaidade, proíbe colares grandes. Isso e muito mais, né? Boa noite, Antônio Carlos Silva, que bom que está aqui. Muito obrigada. Bando de filho da puta, esses caras, com certeza. É isso aí. Roseli, tristeza mesmo, né? É foda. Na minha ex-igreja, somente os homens tinham privilégios, as mulheres não eram nada. E isso repetidos até nós acreditamos. É por aí mesmo. A gente pensa no impacto que essas ideias tiveram ao longo da história na criação de obstáculos para impedir as mulheres de terem igualdade de condições e fica perplexo. Aí a gente vê da onde que saiu as coisas, né? Por isso que eu fiz questão de trazer uma live em que a maior parte do conteúdo é citação direta. Porque se a gente, muita gente não tem acesso à leitura, muitas vezes, né? É interessante fazer um estudo só com esse tema, para mostrar que isso não é uma coincidência, não é uma fala tirada de contexto, tá? Paulo, filho da puta, morre, exatamente. E os progressistas citam Paulo ainda, a vida, né? Depois pergunto por que tantas mulheres deprimidas em consultórios de terapia. Exatamente, Marilene. Exatamente. Acho engraçado aqui. Oh, Leonardo, maravilhoso. Adoro você. Sou sua fã, Leonardo. Ai, muito obrigada, Fabiane. Olha, eu quero agradecer a todos e todas que estiveram aqui nessa live. Curta, compartilhe, comente, junte uma turminha para assistir essa live novamente, juntos, comentando, discutindo, pesquisando juntos. Vamos ter autonomia de pesquisa. Repetir o que ouviu não é pesquisa. Repetir o que ouviu não é saber. Então, se você ouviu, pesquise por si, verifique as informações, verifique as fontes, para você mesmo ter autoridade para falar sobre o assunto, beleza? É muito importante, gente. Ô, Valdinei, seja bem-vindo. Não tem problema, a gente está terminando a live agora, mas a live vai ficar gravada. Junta seus amigos e vão assistir desde o comecinho, que vai ter muito importante. Sim, eu vi. E tá agora aqui tem as Thread Wives também, que estão as mulheres de valor, as mulheres recatadas, tem muito movimento aí que está surgindo. Bom trabalho aí, Valdinei, grande abraço. Obrigada por todo o apoio, viu, gente? Obrigado, tornem-se membros. Lembrando, uma pessoa, Valdinei trabalhando no dia da luta do trabalhador, né? Aí a gente vê a exploração, né? Gente, tornem-se membros do canal e membros que não fizeram ainda, mandem um e-mail para mim com o seu nome completo e endereço dos correios. Eu não tenho acesso ao e-mail de vocês. Por que eu preciso que vocês me mandem um e-mail? Para eu poder liberar todos os seus benefícios, para você ter acesso à pasta do Drive dos membros, para você receber o pacote de materiais pelo correio. Então, membros, olá, Leonardo
Estou esperando seu e-mail. Quem é membro e não enviou ainda, manda agora um e-mail para mim, que eu vou preparar seu pacote para o correio. Vou te dar acesso ao Drive, vou te dar acesso aos benefícios todos dos membros, que é importante para vocês não ficarem sem, tá? Sim! Obrigada por lembrar, viu, Tiago? Sim, viu, Jorge? Olha aqui, Jorge. Tem live minha com a Sueli Feliciane que aborda a questão das threadwives, que aborda essa questão toda. Então, falamos, tem muita live sobre masculinismo. Então, gente, aproveitem a playlist Gênero e Sexualidade aqui no canal, que é uma paulada atrás da outra. E tem que maratonar, porque é muita coisa mesmo. Isso! Tô esperando! Eu tô doida para te mandar o pacote. Obrigada, viu, Leonardo? Ah, valeu. Então, já tem live minha com o professor Oswaldo Luiz Ribeiro já aqui no canal e no canal dele, tá? É só ir na playlist Axerá aqui no canal. Tem uma live minha com o professor Oswaldo, tá? Já gravamos juntos, sim. Ó, então, quem chegou, gente, olha a dica grande. Chegou, vai nas playlists e maratona. Então, maratona tudo que tem muito conteúdo. Então. Num podcast grande. Entendi. Agora que eu entendi. A questão é, primeiro, os podcasts chegarem a me convidar. É mais fácil convidar o professor Oswaldo. Por eu ser mulher, é real, gente. Tá? Já veio aqui professor em chat de live dizer: vou te convidar para o meu canal e nunca mais falar comigo. Ao vivo, no chat, falar: vou te convidar para o meu canal. E eu nunca mais ouvi falar da pessoa. Para você ver. E além de ser difícil convidarem mulheres para a área de Bíblia, para a área de exegese, para essas áreas que geralmente são dominadas por homens, é quase impossível a remuneração. Aqui no canal, gente, eu não sei de outro canal que remunera convidados. Não sei. Só conheço o meu. Nunca recebi remuneração nenhuma por nenhum convite que recebi para falar em canal da entrevista. Se vocês verem eu dando alguma entrevista por aí, não recebi por isso. Mas todos os convidados que vêm aqui no canal são remunerados pelo Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal. Então, vocês remuneram os convidados. Porque não é justo as pessoas trabalharem, tirarem seu tempo, trazerem seu conhecimento, sua pesquisa de anos, compartilharem aqui, sem terem um reconhecimento por isso. Por isso, gente, vamos incentivar os canais, os podcasts a remunerarem seus convidados, a convidarem mulheres pesquisadoras. Vocês estão vendo que a maioria das convidadas aqui são mulheres. Por quê? Porque elas não são convidadas para a maioria das coisas, principalmente na área de Bíblia. Vamos esperar sentada. Mas tal historiadora é convidada, porque ela é cristã. Preste atenção no contexto. Se não é monoteísta, se não é cristão, ou se não professa fé alguma, como é o meu caso, esqueça. E se convida, não remunera. Anotem o que eu estou falando. Isso também é o assunto da live de hoje. Indiquei na live passada. Falamos sobre. Na live passada eu indiquei os conteúdos. Tá bem, querido? Então, na live sobre Deus uma anatomia que a gente fez ou Monstros de Deus? Não, Deus uma anatomia foi anterior, né?
Isso, a live sobre Deus, uma anatomia da barriga ao intestino, o capítulo 11 do livro Deus, uma anatomia, eu indiquei o material lá, beleza? E eu ainda pretendo fazer mais lives abordando a questão dos concílios da igreja. Vamos trabalhar mais conteúdo, sim, tá? Enquanto isso, maratonem as playlists. É isso mesmo, Marilei. É o resultado. Isso aqui que eu falei agora não é só um desabafo, é resultado de tudo que nós vimos na live de hoje. Para vocês verem que a filosofia aristotélica, o helenismo e as teologias cristãs, elas estão em todos os espaços da sociedade, até nos espaços que se dizem não cristãos. E a gente precisa começar a prestar atenção nisso. Beleza? Então, nos vemos no dia 9, quinta-feira da semana que vem, recebendo a doutora maravilhosa Malu Gimenez, falando sobre as faces da gordofobia. Tá? Muito obrigada a todos, uma ótima semana, um ótimo final de semana. Assistam o show da Madonna, ser fã da Madonna também é um ato político, e nos vemos na semana que vem. Beijo, pessoal!